Bom dia, senhores! Boa tarde, senhores! Boa noite, senhores! Depende do horário que você está vendo. Acabei de quebrar esse capacete. Muito prazer. Meu nome é Antônio e eu sou o professor de vocês de hoje de álgebra. Nossa aula de hoje é teoria de conjuntos. Ih, chutei o capacete na câmera. Bom, vamos falar um pouquinho de teoria de conjuntos, gente. E o que a gente precisa saber sobre teoria de conjuntos? Eu preciso que vocês prestem muita atenção, porque teoria de conjuntos é a base de tudo que a gente fala de álgebra. A gente vai falar de funções, a gente vai falar de polinômios, a gente vai falar de operações entre conjuntos, a gente vai falar de gráfico e uma boa compreensão desses conteúdos lá na frente. Depende de você entender com qualidade o que a gente vai falar agora de conjuntos. Quando você estiver estudando funções, você vai lembrar de mim. Você vai entender por que conjuntos é importante. E a gente vai falar de conjuntos hoje. Vamos começar? Teoria de conjuntos. Primeira coisa que a gente precisa saber é, o que é um conjunto? Se você der um pause nesse vídeo e for jogar lá no Google, o que significa conjuntos, você vai descobrir que conjuntos é nada mais, nada menos do que uma reunião de elementos. Ponto. Quando eu te digo que conjuntos é uma reunião de elementos, você naturalmente se pergunta, Antônio, o que é elemento? Certo? Galera, vamos dar uns exemplos concretos para a gente entender melhor do que usar uma definição impecavelmente correta matematicamente. Pensa no seu estojo. Seu estojo é um conjunto de equipamentos, é um conjunto de objetos, lápis, borracha, caneta, tesoura, seja lá o que você tiver lá dentro. Seu conjunto é um elemento, e dentro desse seu conjunto é um elemento, seu estojo é um conjunto, e dentro desse seu estojo, dentro desse seu conjunto, você tem uma série de elementos que são seu lápis, sua borracha, sua caneta, certo? Vamos pensar em outros exemplos que a gente pode tentar associar a ideia de conjuntos na nossa vida. Pensa, por exemplo, numa sala de aula. Uma sala de aula é um conjunto de pessoas, é um conjunto de alunos. Ou seja, você tem um conjunto de alunos. E o que você tem dentro desse conjunto? Alunos. Cada aluno desse representa um elemento. Beleza? Senhores, basicamente essa é a ideia de conjunto. Então vamos para as formas de representar um conjunto. Existem várias maneiras diferentes de você representar um conjunto. A primeira delas é por extenso. O que significa representar os elementos de um conjunto por extenso? Significa simplesmente você escrever, entre chaves, todos os elementos desse conjunto. Por exemplo, imagina que eu quero escrever os pares, os números pares de 0 a 10. Eu vou representar por extenso como conjunto a gente sempre representa começando com uma letra maiúscula, entre chaves 0, 2, 4, 6, 8, 10. Assim eu represento por extenso todos os elementos desse meu conjunto, ou seja, representar um conjunto por extenso é escrever um por um todos os elementos dele. Por exemplo, vamos voltar na ideia do seu estojo. Se você quiser representar o seu conjunto estojo por extenso, você vai pegar sei lá, você vai achar o conjunto de digamos, e você vai colocar aqui cada um dos elementos desse seu conjunto, sei lá, lápis, borracha, e pronto, meu estojo só tem lápis e borracha porque eu sou preguiçoso e não vou escrever tudo. Isso é representar um conjunto por extenso. É escrever todos os elementos desse conjunto. Beleza? Show de bola. Por diagrama. Senhores, representar um conjunto por diagrama, isso aqui vai ser muito útil para a gente lá na frente. É uma forma de representação muito similar do que é por extenso. Só que ao invés de usar entre chaves, eu vou fazer um desenho. Por exemplo, uma moebazinha. Eu vou pegar esse mesmo conjunto A e vou escrever os elementos aqui. 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Representei por extenso. Por diagrama. Normalmente, a gente faz esse desenho do diagrama com uma bolinha, uma circunferência. Nada te obriga a isso. Claro, isso torna as coisas mais fáceis lá na frente, quando a gente estudar algumas operações entre conjuntos. Mas não tem nada que diga que você é obrigado a escrever desse jeito, porque você não é. Se você quiser escrever uma moeba, você pode. Se você quiser escrever uma estrela do mar, abstraiam, essa é a minha estrela do mar, eu poderia escrever aqui, esse é meu conjunto estojo, lápis, borracha. Era para ser uma estrela do mar, é para vocês admirarem as minhas habilidades artísticas. E aqui eu preciso da atenção de vocês. Por compreensão. E por compreensão, coloca um PQP aqui do lado de por compreensão. PQP não significa o que você está pensando que significa. PQP é uma abreviação sutil e suave para possível questão de prova. Galera, por compreensão.
Os conjuntos que você vai encontrar na sua vida são, em 99% dos casos, representados por compreensão. Representar um conjunto por compreensão é basicamente você dar uma propriedade que define os elementos daquele conjunto. Certo? Imagina que você é um aluno de nono ano, por exemplo. Se eu quisesse escrever a relação de alunos do nono ano, o conjunto representado por todos os alunos do nono ano, ao invés de eu escrever o nome de cada um deles, eu poderia dizer: o meu conjunto H, vou chamar de H porque o conjunto é meu, eu chamo do jeito que eu achar que deve. Meu conjunto H é o conjunto de todos os alunos do nono ano. Ponto. Eu acabei de representar meu conjunto. Você entende que conjunto é esse? Eu entendo que conjunto é esse. A única coisa que eu fiz foi, ao invés de escrever elemento por elemento, eu te dei uma propriedade, eu te dei informação sobre esse conjunto, de forma que você consegue ser capaz de definir que elementos são esses. Beleza? E que conjunto, portanto, é esse. Tranquilo? Pensa bem, quando a gente escreveu o nosso conjunto A aqui, por extenso, o que eu falei? Eu falei, vamos escrever um conjunto dos números pares de 0 a 10. Eu acabei de escrever o conjunto A por extenso. O que seria o conjunto A? O conjunto A é, por exemplo, por extenso, o conjunto de todos os números naturais, vamos lembrar lá da tia Teteco o que são números naturais, é que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem sempre aquela discussão se 0 é natural ou não, mas pra gente 0 vai ser natural. É o conjunto de todos os números naturais, tá o quê? X está entre 0 e 10, e X é par. Ou seja, aqui uma forma de você representar um conjunto por compreensão. Antônio, escreva um conjunto por extenso. Não importa a ordem que eu coloco os elementos, o conjunto é o mesmo, não é? Lembra que um conjunto é só uma reunião de elementos. Se você tem dois conjuntos com os mesmos elementos, esses conjuntos são iguais. E se eu pego e mudo a ordem desses conjuntos, desses elementos, eu não alterei o conjunto, porque quando você está olhando para um conjunto, o que importa são os elementos que eles estão. Não tem ordem aqui dentro, certo? Então, por compreensão, por extenso, se eu mudo a ordem dos elementos e escrevo aqui igual, não muda nada. Mas será que só tem uma forma de escrever um conjunto por compreensão? É claro que não. Beleza? Tem várias formas de você escrever um conjunto por compreensão. Por exemplo, ao invés de eu ter dito que é o conjunto de todos os números naturais entre 0 e 10, onde ele é par, eu também poderia ter dito o seguinte: é o conjunto dos números, de todos os números da forma 2x, onde x é um elemento do conjunto dos números naturais e está entre 0 e 5. 0 e 0,5, 0,5, tá certo, é isso mesmo. E uma outra forma de você representar o mesmo conjunto, porque que repara, o que isso aqui significa? Significa que você está pegando todos os números da forma 2 vezes alguém, onde esse alguém é 2 vezes 5, onde esse alguém é um número natural entre 0 e 5, perdão. Então você está pegando 2 vezes o primeiro alguém é 0, 0. 2 vezes do próximo alguém, o próximo alguém é 1. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4, e assim por diante, até 2 vezes 5, que dá o seu 10. Então tem várias formas de você representar um conjunto por compreensão. Às vezes o mesmo conjunto pode ser representado de várias formas diferentes. Essa barrinha aqui na vertical significa tal quê? E isso aqui é importante porque os conjuntos que você vai encontrar na sua vida são representados por compreensão. Cuidado. Cuidado. Existem 3 conjuntos aqui que são importantes e eu preciso fazer um highlight para você. Primeiro, o conjunto vazio. Conjunto vazio, como o próprio nome já diz, é o conjunto que é vazio. Tadá! Pois é. Mas cuidado com algumas coisas, tá? Que eu preciso te dizer. Primeiro, como é que você representa o conjunto vazio? Escolhe uma letra. Muito bem, V. Antônio, por que V? Porque o conjunto é meu, eu chamo do que eu quiser. Você quer que eu chame de C cedilha? Eu chamo de C cedilha. Mas não, eu vou chamar de V. Galera, conjunto vazio você representa desse jeito. V igual uma bolinha cortada, se basicamente, não vou dizer que é um zero cortado, porque isso aqui é meio oval. Ou você representa desse jeito. 2 chaves com nada dentro. Cuidado. Cuidado. E vamos para o nosso próximo PQP aqui. Qual é o nosso próximo PQP, senhores? Meio mundo. Meio mundo. Escreve o conjunto vazio assim. Só que esse troço não é vazio. A gente vai estudar lá na frente uma coisa chamada conjunto das partes.
Isso não é a forma de representar um conjunto vazio. Essa forma de representação, você está representando um conjunto com um elemento, um conjunto unitário, em que o único elemento que você tem é vazio. Sacou? Então, eu posso ter um conjunto sendo elemento de um outro conjunto? Tá. Pode. O que eu preciso que você entenda aqui é, nesse momento, não tenta absorver a ideia de que você pode ter um conjunto sendo elemento de outro conjunto. Nesse momento, tenta absorver a ideia de que isso aqui não é um conjunto vazio. Isso aqui é um conjunto de um elemento. Lá na frente, quando a gente começar a falar de relações entre conjuntos, você vai entender por que isso aqui não é vazio. Isso aqui é um conjunto unitário. Ok? Mas segura. Você também pode representar um conjunto vazio por compreensão. Isso é importante. Eu poderia dizer, sei lá, V, não vou escrever não. V é o conjunto de todas as capitais brasileiras que começam com a letra Y. Vai lá, vou esperar. Me diz uma capital brasileira, uma capital de um estado brasileiro que começa com a letra Y. Não tem. Ou seja, eu acabei de representar por compreensão um conjunto vazio. Eu poderia dizer, por exemplo, que V é o conjunto de todos os números ímpares que são múltiplos de 2. Não tem ímpar múltiplo de 2. Ok? Beleza? Conjunto unitário, como o próprio nome já diz, é um conjunto que só tem um elemento. Sei lá. Vamos chamar aqui de X, o meu conjunto. X é um conjunto que só tem um elemento 7. Antônio, por que 7? Porque eu quis. O importa é que só tem um conjunto com um único elemento. Pensa no outro. Vou chamar de C. É o conjunto das capitais. É o conjunto da capital brasileira. Ou seja, só tem um elemento. Esse único elemento é Brasília. Basicamente, o conjunto unitário é aquele conjunto que só tem um elemento. Conjunto universo. Aqui já é um dos nossos primeiros problemas. Primeiros nós que já estamos no terceiro. Muita gente define esse conjunto universo da maneira errada, tá? A gente precisa tomar cuidado com isso. Todo mundo diz, não vou dizer todo mundo que você é um Pokémon evoluído, você jamais vai dizer isso. Conjunto universo é o conjunto que contém todos os outros. Faz isso não, querido. Olha bem aqui nos meus olhos. Não faz isso, não. Isso não é conjunto universo. Conjunto universo é o conjunto das soluções que você está utilizando como verdadeiras naquele momento. É o conjunto que você está trabalhando naquele momento. Antônio, como assim? Para. Imagina que eu pergunto para você. O conjunto de solução dessa equação. Você não consegue dizer para mim se essa equação tem solução ou não. Se você tiver que resolver um negócio desse, você vai dizer, vamos dificultar um pouquinho? 2x mais 1 igual a 3, pronto. Se você tentar resolver isso aqui, você vai para 2x igual a 2. Vamos dificultar mais um pouco? Pronto. 2x mais 1 igual a 4, 2x igual a 3, x igual a 3 meios. Antônio, isso significa que a solução dessa equação é 3 meios? Não. Porque eu não disse para você qual é o conjunto que você está trabalhando naquele momento. Se eu disser para você, resolva essa equação, um conjunto universo sendo o conjunto dos números reais, eu já vi no conjunto dos números reais. Beleza, solução é 3 meios, estou contigo e não abro. Se eu disser para você, resolva essa equação tomando como conjunto universo, ou seja, conjunto que você vai trabalhar nesse momento, os números naturais, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4 e 5, rapaz, sua equação não tem mais solução. Porque o único valor que faria com que isso aqui fosse verdade seria 3 meios. Só que 3 meios não está no seu conjunto universo. Nesse momento você não conhece o número 3 meios. O que significa que você não tem solução. Conjunto universo é o conjunto que você toma por padrão para resolver uma equação desse tipo. Beleza? Isso é conjunto universo. Não é o conjunto que contém todos os outros. De boa? Senhores, a gente fica por aqui e na próxima aula a gente vai ver relações entre elemento e conjunto e relações entre conjunto e conjunto. Beleza? Um abraço para vocês e até a próxima.